celular, o Anderson já voltou. Okay. Bom, vamos continuar então nessa segunda parte agora dos nossos assuntos de hoje, né? Na verdade, agora a gente vai continuar, né, especificando aí um pouco mais sobre a parte de micro-organismos, né, principalmente os fungos, né, que a gente acabou de falar sobre eles aí já como um dos agentes que causam aí muita influência e muito problema, né, durante o armazenamento, principalmente em função do processo respiratório, né, e aí agora, então, a Siqueira vai trazer para a gente mais informações sobre esse assunto, né, então, obrigado, Siqueira, com você. Bom dia a todos, né, eu vou apresentar aqui para vocês, sou Maria Siqueira, eu sou aluna especial do programa das agrárias, né, Ciências Agrárias, no doutorado, e hoje eu vou falar sobre micro-organismo em relação aos fungos e micotoxinas, né, que é de interesse na armazenagem de grãos. Então, vamos lá. O que são esses micro-organismos na armazenagem de grãos, né, e o que eles representam também em relação ao nosso interesse. Então, eles são os responsáveis pelas maiores perdas, né, dos produtos armazenados hoje. Eles são representados pelas bactérias e fungos, e eles têm uma importância relevante na deterioração desses produtos. E um dos fatores é o grau de umidade dos grãos, que determina, né, essa atividade e o desenvolvimento desses organismos. Como a Lara apresentou, né, quanto é importante isso aí, o grau de umidade, e está bem relacionado. Para frente, a gente vai mostrando mais outros fatores. Vamos falar especificamente agora sobre os fungos, né, que são denominados mofos ou bolores. Eles são micro-organismos multicelulares, filamentosos, que infestam os grãos, e eles podem produzir as substâncias tóxicas, né, como as micotoxinas, que é o que a gente vai elucidar hoje. E os principais espécies, né, gêneros, né, primeiro, vamos falar em gêneros, que representam, assim, muito nessas percas de grãos, e na armazenagem, né, e conservação, os aspergilhos, o fusarium e o penicillium espécie. Esses três são os que têm mais representatividade junto à armazenagem de grãos. E aqui mostra bem que essa infestação ela pode acontecer tanto antes da colheita, né, durante o cultivo, pós-colheita e na armazenagem. Então, pode ter influência nesses três momentos. E para frente também a gente vai mostrar especificamente quais os fungos. E qual que é a ação desses fungos, né, em relação aos grãos? Redução do potencial de germinação, a descoloração desses grãos, gera focos de aquecimento, de migração de umidade na massa dos grãos, que foi até mostrado hoje antes, né, na aula anterior da Lara, sobre justamente esse foco de aquecimento e a migração de umidade na massa do grão. Aceleração das trocas químicas, falou-se também em relação à respiração, que está dentro da aceleração das trocas químicas, que libera gás carbônico, água e energia, né, em forma de calor. E a redução da quantidade de matéria seca, justamente está relacionada lá também da respiração, que esse fungo vai apropriar, né, dessa matéria seca, usar como energia. E a ação dos fungos vários termos. E nós vamos mostrar aqui agora a classificação dos fungos em grãos, especificamente em grãos, que é o nosso interesse. Então, como eu disse lá atrás, essa contaminação ela pode acontecer na pré-colheita, na pós-colheita e no armazenamento, né? Mas, então, na pré-colheita,
são os fungos do campo, que contamina durante o cultivo. Então, eles requerem um ambiente com umidade relativas altas. Eles atacam os grãos antes da colheita, no crescimento e na maturação. Então, ele requer também uma umidade relativa de 90%. E a umidade de grãos também 25%. Então, é tudo muito alto, ele requer esse ambiente para ele. E quando aumenta-se a temperatura e a umidade diminui também a atividade do fungo. Então, foi bem, naquele quadro que a Lara mostrou, um quadro fantástico, né? Mostrando justamente isso aí, na umidade, em relação a armazenamento ótimo, deterioração, né? Então, por isso que os fungos do campo, ele exige essa umidade relativa alta e a umidade do grão também alta. E a classificação dentro da classificação dos fungos, tem os gêneros que atacam antes da colheita, que são Alternaria, Cadosporium, Fusarium e Helmintosporium. Eles precisam de ambiente, tem uns que às vezes eles ficam em simbiose, outros nem dá problema. Mas, igual foi dito antes, tem que ter umidade e umidade relativa, né? E a umidade do grão também, para favorecer esse crescimento de fungo na pré-colheita. E dentro dessa classificação tem os fungos de armazenamento, que é de grande interesse nosso, né? Que aí já demanda menor quantidade de água, não tanto quanto lá no campo. Eu acredito-se que nessa época de chuva, né, na lavoura, eu acho que se não colher na hora certa, poderia até propiciar isso. Depois quero até que o professor Oswaldo elucide a gente sobre isso. No armazenamento, demanda menor quantidade de água, e esse prolifera com maior intensidade na massa do grão, né, no período pós-colheita. E desenvolve em grãos com umidade abaixo de 17%, a umidade do grão em equilíbrio com a umidade relativa com a faixa de 65% a 85%. Essas são as condições favoráveis para crescimento de fungos no armazenamento. As espécies de fungos que de maior evidência e de nosso interesse é o que também gera micotoxinas, né? Já foi dito nas principais gêneros, Aspergillus, Penicillium e Fusarium. Eles podem desenvolver nos grãos através do substrato, tanto nas espécies Aspergillus quanto no Penicillium e Fusarium. Mas a de maior destaque é as duas primeiras, né? Aspergillus e Penicillium. É as duas espécies de fungo que sempre estão dando problema na armazenagem. E aqui, nessa tabela, mostra as condições de crescimento de fungos em grãos para temperatura de 25 a 27. Né? Isso aqui a gente está pondo essa temperatura na temperatura ambiente. Legal, né? Então, a gente observa que o Aspergillus tem 4 espécies de Aspergillus, né? Então, a gente vê aqui, ó, a umidade relativa, vocês veem que ela é alta, é acima de, a menor aqui é 68 até 90, que o Penicillium, ele exige mais. Ele exige uma umidade relativa, e esse aqui é intergranular, né? É lá na armazenagem mesmo, entre os grãos. Então, como mostrou antes, né, no trabalho da Lara, até mostrou mostrou as gravuras bem interessantes na armazenagem, com a criação de fungos em mofos, né? E o teor de umidade do grão também. Essa aqui é as condições favoráveis para cada espécie de Aspergillus e Penicillium, porque é uma espécie de relevância, né, na armazenagem. Siqueira, só aproveitar essa tabela aí.
Duas coisas. A primeira delas é quando a gente fala unidade relativa intergranular de equilíbrio, se a gente divide por 100, a gente tem ela em decimal, que aí a gente associa com atividade de água, né? Então, Ela tem de 0, aí daria 0,668 a primeira, né? Que é a atividade de água, né? Isso, e aí vai na sequência, né? 0,7, 0,73, assim por diante. E é interessante também associar a espécie, né? Então, vocês observem que sempre acontece dessa maneira, né? Você tem uma sucessão de espécies, né? A partir do momento que uma vai aparecendo, por exemplo, essa aí, o Aspergillus albophilis, é uma das mais restritivas, né? Tem o restrictus também, que é 0,7, mas à medida que eles vão se desenvolvendo e vão acelerando o processo respiratório, automaticamente vai aumentando o teor de água dos grãos, né, de equilíbrio, de 12 a 14, aí no caso está para cereais também, de modo geral. E aí vai aumentando a umidade relativa, vai aumentando o teor de água de equilíbrio, e aí vai criando condições para outras espécies se desenvolverem também, né? Então, observe como que está justamente explicando o processo de respiração e de deterioração, que a gente acabou de ver, né, anteriormente. E aí, à medida que vai surgindo condições, outras espécies vão se desenvolvendo. E uma das mais, depois das últimas lá, de fungos, né, é o penicílio, que é aí do 0,8 ao 0,9 de atividade de água que ele exige. Então, é justamente essa sucessão ecológica das espécies, né, que vai acontecendo, né. Ok, pode continuar, se quer. Obrigada. Então, e hoje o assunto em relevância para a gente é justamente esses metabólicos que esses fungos produzem, né, que é as micotoxinas, que vai realmente criar esses metabólicos, vai causar, o que significa, né? Em grego, mix é fungo e tóxico é veneno, né? Elas são moléculas relativamente pequenas, baixo peso molecular, elas são termoestáveis. Termoestáveis é porque nem com temperatura que você não destrói esses esporos. Então, tem que ter tratamentos específicos. E hoje, aproximadamente 25% dos produtos agrícolas estão contaminados. Então, é um assunto de relevância, né, de preocupação. Lá na frente a gente vai falar a legislação, justamente porque já teve muitos prejuízos, né? Então, vamos lá. O que interfere na produção o que favorece a produção de micotoxinas, né? Que fatores são esses que vai favorecer? Os fungos. Os fungos, nem todos, assim, alguns gêneros são toxigênicos, né? Mas, às vezes, nem toda a espécie deles produzem micotoxinas. Então, tem os específicos. Lá na frente, a gente vai ver os fungos e as micotoxinas geradas por eles. Substrato. O substrato, ele é importante, que ele precisa de alimento, né? Precisa de energia. Então, qual o tipo de substrato que vai favorecer condições para o fungo criar produzir essas micotoxinas, né? Esses metabólicos? São grãos ricos em alto teor de carboidrato. E algumas sementes oleaginosas também pode favorecer, né? São susceptíveis, então tem que prestar atenção. E às vezes elas até estão mais susceptíveis do que outros alimentos. A umidade relativa e a atividade de água, né? Como já foi dito em vários momentos, né? E a grande parte dos fungos, como nós até vimos ali naquele quadro anterior, a maioria acima de 70%, 80%, e os valores de atividade de água está entre 0,6 e 0,9, né, para a produção dessas micotoxinas. A temperatura, tem a temperatura ótima para cada fungo e para cada micotoxina. Na frente também a gente vai mostrar um pouco sobre isso, né, porque tem a
temperatura mínima e a temperatura máxima. E nos climas tropicais, igual o nosso, e subtropicais, favorece muito a maioria dos fungos toxigênicos, né? E em relação à atmosfera, são anaeróbicos, né? Em sua maioria. É onde que falou sobre a respiração ali. O professor Oswaldo elucidou bem sobre aquele metabolismo, né? Onde gera gás carbônico, água e energia. E também tem a interação microbiana, que é a presença de outros micro-organismos, que pode favorecer a produção de micotoxina e pode inibir também, né? Tem estudos que, às vezes, você coloca uma cepa de outro micro-organismo e essa cepa vai degradar as micotoxinas dos fungos. É bastante interessante isso aí. Vamos lá. As medidas que devem ser adotadas para a prevenção de micotoxinas. Então, na armazenagem, tem que ter esse cuidado, né? Então, a utilização de linhagens de plantas resistentes à colonização fúngica, né? Hoje tem vários estudos, né, de plantas resistentes. A colheita apropriada no tempo certo, né? A estocagem adequada, controle de insetos e roedores, porque uma contaminação leva a outra, e aí acontece deterioração. Controle de temperatura e umidade, que nós estamos sempre falando. Tempo de estocagem dentro dos limites da vitalidade do grão. Então, cada grão tem a sua vitalidade, né? A sua umidade, que garanta a armazenagem, todo o processo de umidade relativa, atividade de água, a radiação dos grãos, né? Tem a radiação através de ozônio, tem micro-ondas, né? Tem vários outros tratamentos. E com os principais alimentos afetados? São as nozes, frutas secas, cereais, café, cacau, pimentas, óleos vegetais, ervilhas secas, feijão, né, as frutas, as cervejas e vinhos com matérias-primas contaminadas, quando processa a fermentação, mas aí já veio a matéria-prima contaminada do campo. Carne, ovos, leite, derivados, que foram tratados, que essa é a contaminação indireta, né, foi tratado com ração contaminada, então vai ficar contaminada também esse produto final. Então, aqui vem, o que a gente pode fazer para prevenir essa formação de metabólicos tóxicos? É importante conhecer o tipo de associação que o fungo exerce. E a gente conhecendo o mecanismo de produção de micotoxina também, é possível direcionar as ações de controle com o tipo de fungo produtor. E para controlar a formação de micotoxina na pré-colheita é uma tarefa mais difícil, uma vez que você não controla esses fatores ambientais, como clima e temperatura, que determinam o crescimento do fungo e produção de micotoxinas. Mas hoje eu acredito, assim, que a tecnologia, e com os estudos, isso aí mudou muito, né? Porque vocês, a parte da engenharia agrônica pura, vocês sempre estão estudando isso aí, né? Tanto as plantas resistentes, como a época certa de colheita, né? Então, isso aí eu acho que está sendo bem monitorado, né? Pela engenharia agronômica. Aqui eu vou fazer um breve histórico para ver o tamanho que é o problema da micotoxina, que às vezes a gente nem tem noção, né? E esse histórico, ele é rápido, e isso aqui aconteceu na Europa, vem acontecendo desde a Idade Média. O ergotismo, que na época ele foi chamado de fogo sagrado, ou fogo de Santo Antônio, foi uma contaminação feita através de alimentação, através do centeio, na época, e outros cereais, e o fungo denominado foi o Claviceps purpúrea. Então, o pessoal ficou contaminado, e eles, só ficou esse nome, fogo de Santo Antônio,
porque eles iam à igreja pedir ajuda, porque os sintomas eram fortes, muito fortes, e essa doença era bastante antiga, mas na época eles pegavam como um mal, uma praga da humanidade, né? Por falta de conhecimento. Aí ficou esse nome porque eles procuravam ajuda na igreja, né? E os sintomas eram muito fortes. Eram sintomas neurológicos, e a pessoa, às vezes, perdia a consciência, dor de cabeça, né? Tinha alucinações, tinha alteração de circulação, podia ter problema até de gangrena. Então, por isso que recebeu esse nome. O ergotismo recebeu esse nome de fogo sagrado ou fogo Santo Antônio. E, em curiosidade, tem o lado também que foi usado depois, a ergometrina, para tratamento de hemorragia pós-parto, que aí foi descoberta essa substância, né? Então, já foi o lado bom da parte de fungos. Em relação ao LSD, e o descobridor do ácido lisérgico, né, que foi Albert Hofmann, na época, ele fez uma seleção desses metabólicos, ele fez a seleção de metabólicos do LSD e viu que esse metabólico mãe do LSD, né, era igualzinho ao alcaloide de ergot, que é o alcaloide desse fungo denominado Clavíceps purpúrea. Então, esse aqui é a título de curiosidade. Tem o lado ruim, tem a ergometrina, por exemplo, depois foi usada no tratamento de hemorragia pós-parto. E a aflotoxicose também, ela é antiga, que vem da aflotoxina, né? Ela matou 100 mil peros jovens no Reino Unido em 1960. E isso aconteceu em função do fungo Aspergillus flavus. E esses perus, eles foram alimentados com a ração que tinha amendoim, que é o principal substrato que eles gostam, né, o Aspergillus. E esse amendoim foi importado do Brasil e da África na época. Isso seria muito antigo, em 1960. Está com 60 anos, né, essa história. Então, requer estudo e atenção, né? Então, desse período para cá, que aconteceu tantas coisas, né? O período entre 1960 e 75 foi marcado com um grande avanço de pesquisa. São conhecidas mais de 300 dessas substâncias, mas, em especial, né, são poucas, é um tamanho pequeno que representa ameaça para a saúde humana e animal. E na frente a gente vai ver essas toxinas, micotoxinas, bastante, que tem mais relevância, né? Então, agora a gente vai ver as principais micotoxinas e de quais fungos que elas são geradas, esses metabólicos. A aflatoxina, que tem nós vimos ali, o problema dela já é bem antigo, né? Elas são produzidas por Aspergillus flavus e Aspergillus parasiticus. Elas, como as condições favoráveis para elas, regiões tropicais e subtropicais, devido à temperatura e umidade favorável para os fungos metabolizar, né? Essas micotoxinas. As principais são a aflotoxina B1, a B2, a FG1, a FG2 e a FM1. Essas denominações é justamente pela imunofluorescência, sabe? Quando fizeram a imunofluorescência, B vem de blue e G de green. Então, dava um aspecto brilhante, né, as cores, na hora de imunofluorescência, da detecção. Aí ficou como a FB1, a FB2, e a FMM1 é metabolizada através das outras, da geração depois da FG1 e FG2, FB1 e FB2. E as aflatoxinas, elas são encontradas em amendoim, nozes, castanhas, amêndoa,
milho, algodão, centeio, cevada, sorgo, trigo, aveia, arroz, feijão, frutas secas, leite. Então, é bem vasta, né? Ela tem muito ambiente que ela favorece a ela. Muito substrato, né? Que favorece a aflatoxina. E aqui tem alguns tópicos que a gente pode dizer que pode ser contaminado, né? Perus e frangos e suínos alimentados com rações contaminadas, quais os sintomas, né, que apresenta neles quando eles são alimentados com produtos contaminados com aflatoxinas? Nítida redução de imunidade, associada a sérios problemas econômicos aos produtores. Isso aí causa muito prejuízo econômico. E diminuição da produção de leite e ovos. E também, mas existe, acima de tudo, existem inúmeros métodos de forma de evitar contaminação alimentar por aflatoxinas. Mas a única mesma é tornar o alimento livre da presença dessa toxina. Né? É o combate ao crescimento fúngico ainda na colheita e armazenamento. Aí que entram nossos estudos, né? É justamente a única maneira de proteger os animais e o homem, né, que precisa dessa alimentação, é justamente no crescimento fúngico, na colheita e no armazenamento. A intoxicação do homem pelas aflatoxinas se dá de forma direta e indireta. A primeira ocorre no consumo de alimentos com a toxina e a última no consumo dos derivados, né, como que os animais foram alimentados com a ração contaminada, como leite, carne e ovos. E a fluoxina M1 e M2 são metabólicos hidrolisados dos tipos B1 e B2. E elas são produzidas quando ingeridas por humanos e animais e excretadas no leite, né, tanto no leite humano quanto animal, urina e fezes, que consumiram alimentos antes, né, com essa aflatoxinas. Outra micotoxina de relevância é a ocratoxina. São micotoxinas produzidas pelos genes dos fungos aspergillus e penicillium, incluindo aspergillus ocraceus, o aspergillus circundate, o aspergillus nigri e o penicillium verrucoso. Os principais são o A, o B e o C. O tipo A é consideravelmente mais tóxico dos demais, devido à presença de cloro em sua molécula. E onde são encontradas a ocratoxina? No milho, na cevada, no centeio, no trigo, na aveia, né, no arroz, feijão, cacau, uva, cerveja, carne suína. Então, tem que ter muito cuidado mesmo. Que se der um substrato favorável, né, ela está aí. A ocratoxina, assim como a maioria das micotoxinas, ela é termicamente estável. Ela resiste aos processos de cocção em alguma proporção. E ela varia também de acordo com a temperatura utilizada, pH e outros fatores. Ela é uma micotoxina com ação nefrótica, que pode causar câncer em animais de laboratório e em suínos. Outra micotoxina de relevância é fumonizinas. Elas são micotoxinas produzidas por vários fungos do gênero Fusarium, incluindo o Fusarium anthophyllum, o Dillamane, o Epinaforme, Nigame, Moniforme e o Proliferatum. Os principais é o B1, B2 e B3. O B1 é o que mais demanda atenção devido à sua elevada toxicidade, por representar aproximadamente 70% do total de fumonizinas encontradas em alimentos contaminados. Então, esse é o principal. E como nós disse, né, tem os fungos toxigênicos, né, os gênios, mas às vezes nem toda espécie produz micotoxina.
e já tem os que produzem a sua toxina específica, né? Em seres humanos, a fumonizinas indica que a frequência maior de câncer de esôfago em regiões de alta ingestão de milho e elevados níveis, né, de contaminação por fumonizinas. A B1 é instável ao calor, resiste ao processo de fermentação envolvido na produção de etanol. A extensão da contaminação varia em função de diversos fatores, como a localização geográfica, prática de armazenamento, vulnerabilidade da planta ao longo das etapas de crescimento, armazenamento e processamento. Então, em relação a micotoxinas, todas, né, é os cuidados, é o manejo, né, tanto lá na planta, desde a pré-colheita, né, e como na pós-colheita. E até no processamento do alimento, porque o esporo, ele é muito resistente, né, quase todas está falando que elas são termoestáveis. Tem a zearalenona, que é uma micotoxina produzida por diversos fungos do gênero Fusarium, como Fusarium graminearum, o Cumorum, o Proliferatum e os cereales. Ele é um composto de estrogênio responsável pela síndrome estrogênica em suínos. Em 1970, a título de curiosidade, em 1997, no sudeste da Hungria, ela foi considerada como agente causador da puberdade precoce em meninas. Então, justamente dessa ativação de estrogênio. Elas são encontradas em milho, cevada, malte, sorgo, centeio, aveia, arroz, banana, nozes, soja, cerveja, ovos, leite e carne. Outra micotoxina também de relevância é a patulina. É uma micotoxina produzida por vários gêneros de fungos penicillium, aspergillus e bisoxalames. Capacidade de inibir mais de 75 tipos de diferentes espécies de bactéria, entre elas bactérias gram-positivas e negativas. A quantidade dessas micotoxinas no produto, portanto, é um indicativo da qualidade da matéria-prima a partir de qual foi produzido. Então, ele é usado como referencial, né? Como indicativo de qualidade. Se tiver presente, né? Porque ele é a capacidade de ele inibir as bactérias. Então, é sinal que não tem bactérias, né? São encontrados em maçã, pera, cereja e outros frutos. Você vê que ela é mais dos frutos, né? Aqui os cereais não entrou na patulina. Tem os tricotecenos. Os principais fungos produtores dos tricotecenos são os de gênero Fusarium. E também pode dar origem a esses compostos, né? O primeiro caso de micotoxicose relacionada à presença de tricotecenos foi a leucia tóxica alimentar, surgida em 1932, na União Soviética, onde 91 pessoas morreram em decorrência do consumo de alimentos contaminados com a micotoxina T2. Os fatores desencadeantes são a temperatura baixa, alta umidade e problemas de armazenamento. Temperatura baixa, a gente vê que foi na União Soviética, né? Tem os fungos que gostam da nossa temperatura e tem eles que são beneficiados com a temperatura baixa. Os tricotecenos são encontrados em milho, trigo, cevada, aveia, arroz e os cereais de inverno. O dioxinivalenol, que está dentro dos tricotecenos, né? Aproximadamente 40 toxinas de maior ocorrência entre aquelas produzidas por espécie Fusarium. Presente em vários cereais, principalmente o trigo. O DON, né, como ela é considerado o tricoteceno de maior relevância. Pode ser produzido pelo Fusarium gramineum, o Cumorium e as espécies relacionadas. Aqui a gente tem uma gravura mostrando como que fica o aspecto do milho, né? Quando é contaminado essa espécie do Fusarium. Pelo DON, né? Que é o deoxinivalenol.
O primeiro isolamento dessa micotoxina foi isolado o Fusarium roseum, né, no Japão, em 1972. Os alimentos susceptíveis ao centeio, trigo, feijão, milho, né, e os derivados deles. Os animais sensíveis são os suínos e outros animais de criação. E o DOM, ele tem um inibidor Opa, eu fiz bobagem. Em altas doses, né, pode produzir dor de cabeça, náusea, vômito e outros efeitos no homem, né. Agora tem a citroviridina. O penicílio citronigrum é o principal produtor da citroviridina, que ela é simbolizada pelo CTV. Os alimentos suscetíveis a essa micotoxina é o arroz, o milho e, ocasionalmente, o trigo e derivados, e o feijão e pimentas também. Ela é produzida, essa micotoxina, numa faixa de temperatura entre 10 a 37 graus. Porém, o máximo de produção é obtido próximo aos 20 graus, que seria a temperatura ótima, né, para criar esses metabólicos. O penicílio, né, produzir esses metabólicos. Ela foi considerada a causa do beriberi cardíaco agudo, conhecida como a doença do arroz amarelo. Aqui nessa tabela, a gente coloca as condições de crescimento fúngico e a produção de micotoxina para algumas espécies de aspergílios, penicílio e fusário. Aqui a gente coloca qual a micotoxina, né, para cada fungo, o crescimento fúngico, e aqui a gente mostra as temperaturas que favorecem ao crescimento, e a temperatura ótima, né, para criar essas micotoxinas. Aqui é o crescimento fúngico e aqui é a produção das micotoxinas. Qual que é a temperatura e atividade de água. A gente observa aqui bem as temperaturas. Você vê que as temperaturas aqui para aspergílios, penicílio, para fusário, né? Atividade de água, a gente observa, varia de 0,8, né, até a maior atividade, 0,98, né, o máximo é 1, então a gente observa bem as temperaturas, a variação de 20 até 33 graus, a temperatura ótima, mas esse aqui, ó, aqui, por exemplo, o aspergílio até 48, esse aqui é a temperatura ótima, entre parênteses. Não quer dizer que ela não produz nessa faixa, produz nessa faixa também. Mas aqui é um crescimento maior de fungos. Então, esse na armazenagem, é muito importante a gente ter o conhecimento dessas temperaturas ótimas para crescimento fúngico. Ligado também à atividade de água, que a gente vem estudando, né, desde o início dessa disciplina, nas apresentações dos colegas, mostrando quadros, diagramas, né, e gráficos, que representam bem sobre isso. E aqui, para agora, no meu assunto que eu estou discutindo hoje, que é as micotoxinas, então aqui mostra a temperatura ótima, né, que esses fungos, essa espécie de fungos vão criar esses metabólicos, né, e a atividade de água também é mínima, né, que eles produzem. Então, quando mostra essa atividade de água para a produção de micotoxina, às vezes a gente até tranquiliza mais na armazenagem, que tem a margem de segurança de atividade de água, de equilíbrio, tem a umidade também de equilíbrio, o teor de água do grão também, né? Então, quando os profissionais da armazenagem vão estocar esse grão, então já tem todo um padrão, e aí é só ver se está dentro dessas faixas, né, de produção de micotoxina, e como a Lara mostrou nas fotografias, mostrando os grãos, certamente a temperatura e a umidade estavam fora dos padrões para criar aqueles fungos
e provavelmente favorecer também a produção de micotoxinas. Então, se a armazenagem é feita dentro dos padrões, né, dentro das umidades relativas e de equilíbrio também, o teor de água do grão, né, como mostrou, aí mostra a faixa de deterioração, como a Lara mostrou, e essa faixa de deterioração, quando ela mostra lá no gráfico dela, é justamente está dentro aqui, né, de temperatura, da atividade de água. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre a legislação em relação a esses grãos na armazenagem, a conservação e a proteção também, né, em relação ao consumo humano. Então, esses limites máximos, né, foi só estabelecido em 1995, e a primeira legislação brasileira sobre microtoxina entrou em vigor em 1977, e estabeleceu, né, esses limites máximos de 30 microgramas por quilo, e aqui era especificamente as aflatoxinas, né, B1 e AG1. Em 2002, a RDC 274 também, aí incluiu o limite máximo para M1, né, para leite fluido e leite em pó. E depois eles foram acrescentando para os outros tipos de aflatoxina, em amendoim, pasta de amendoim, milho, grão, farinha e sêmola de milho, né, para o consumo humano. Esse em 2002. Aí veio a RDC número 7 em 2011, que veio todo um processo, né, que eles foram vendo as necessidades e também a adaptação para esses limites máximos. E o cuidado também, né, e dar o tempo também para todo mundo enquadrar, né, e dentro dessa RDC. E esses limites, eles foram divididos na vigência de 2011, 2012, né, 2011 foi quando, né, ela foi homologada, aí em 2012, 2014, até 2016, né, então essa adequação só foi ocorrendo devido ao setor produtivo precisar desse tempo. Vocês verem que essa adequação de 2016, ela foi prorrogada até janeiro de 2017, justamente pelo setor produtivo, precisava desse tempo, né? Aqui, eu peguei, justamente lá na RDC, né? Eu fui lá e peguei esse quadro, eles mostrando a adequação em 2012, os limites, né, máximo, para cada micotoxinas, a DOM, né, a fumosina, B1 e B2. Então, tempos atrás, em 1975, por aí, que quando começou a preocupação, não tinha estabelecido, né, esses limites. Hoje está bem estabelecido pela legislação, é aonde que nossa alimentação também fica mais protegida, né? Então, aqui estão os limites máximos, né, de microgramas por quilo. Aqui de 2012, aqui de 2014, que aí eles colocaram a fumamizina B1 e B2, né, no milho em grão, processamento, ficou bem específico nessa parte aqui. A zearalenona também, milho de grão e trigo para processamento, ficaram mais exigentes, justamente porque no produto final, essas micotoxinas, elas são muito termoestáveis, então tinha que criar, né, esses limites, e a cadeia produtiva também teve que tomar os cuidados. Em 2016, que era para entrar em vigência, foi prorrogada, você vê que aqui vem toda uma especificação do trigo, que é um substrato favorável, né, pela DOM. Aqui também vem os biscoitos, farinha de trigo, vem aqui também a fumosina, que aumenta aqui 1.500, até a canjica, canjiquinha,
o amido de milho, então a gente fica bem protegido com essa legislação, né? Foi um processo demorado, mas que agora está em vigência, mesmo sendo prorrogado até 2017, a RDC está em vigência, né? E esses limites máximos sempre é cobrado pela vigilância sanitária, né? E é isso aí, eu quero agradecer vocês pela atenção, desculpa alguma coisa, e muito obrigada, tá? Ok, Siqueira, né? Obrigado também por trazer esse assunto, né? E a apresentação, todos os comentários, toda essa abordagem, né, a respeito de fungos e também das microtoxinas. Vamos começar de trás para frente, né? Se você puder voltar um pouquinho nessas tabelas de limites, pode ser no final mesmo. Aonde você quer? Não, pode deixar, né, algumas dessas aí. Só queria destacar, pessoal, dê uma olhada nas unidades, né, dos limites máximos toleráveis, né, de modo geral, para micotoxinas, normalmente são quantificadas e são expressas, né, nessa unidade de micrograma por quilo, né, então micrograma por quilo quer dizer ppb, né, parte por bilhão, né, então realmente essa unidade bem pequena, né, chega num nível bem baixo, e isso, como a Siqueira falou, foi um avanço, né, de ter tido essa legislação brasileira, né, com esses limites, mas em termos de limites gerais, né, para micotoxinas em alimentos, né, ainda são limites, né, a Siqueira comentou, né, foi um ganho, realmente foi, mas ainda são limites assim menos restritivos do que de outras legislações. Então, se a gente pegar de outros países, União Europeia principalmente, né, os próprios Estados Unidos, eles têm limites mais rigorosos ainda, né, em termos de contaminação por essas microtoxinas, né. E assim, realmente o motivo é isso, como foi já falado, né, as microtoxinas, elas são, né, esses metabólitos aí secundários produzidos pelos fungos e que causam aí uma série de problemas, né, principalmente problemas, né, de saúde, né, nos animais, de modo geral, né, no ser humano, né, e também problemas aí por ser cancerígena, por ser causar mutação, né, vários ser problema de aborto. Então, assim, tem vários efeitos, várias consequências, né, da contaminação, né, por esses metabólitos. E é isso, como também já foi falado, a Siqueira trouxe, ela pode ser direta, a contaminação, ou indireta. Então, né, o animal, a vaca, o suíno, né, que se alimenta de ração contaminada, né, ele vai transmitir pela carne, pelos ovos, pelo leite, né, ao ser humano. Então, assim, tem muito problema. Hoje a gente vê a legislação foi um avanço nesse sentido, mas ainda assim há muita coisa a ser feita ainda, né? Tem muita coisa que passa ainda despercebida, né? E às vezes não é monitorada, não é rastreada, né? E por que será que tem tantos casos, né? Aumento cada vez maior de casos de câncer, né? Por que será, né? Então, assim, esse é um ponto que a gente levanta e a alimentação, com certeza, é um ponto, né? E a presença, né, das microtoxinas realmente, assim, é algo, ela é acumulativa, outra questão importante também tem que ser destacada, então ela vai sendo acumulada no organismo, né, ao longo do tempo, então é um problema muito sério que a gente tem. Outra coisa, né, ela é gerada, né, ela é produzida pelos fungos, mas não quer dizer que a presença do fungo tem microtoxina, foi o que a Siqueira trouxe ali, né, e principalmente destacando ali a parte de atividade de água, que é o nosso foco principal aqui na disciplina, né, pensando aí nas condições favoráveis para o desenvolvimento das microtoxinas, mas isso acontece, às vezes tem a presença do fungo e não tem microtoxinas, né, mas como prevenir,
né? Realmente, o melhor é como controlar, né? Como a principal alternativa é a prevenção, é evitar que tenha fungo. Se não tiver o fungo, obviamente não vai ter micotoxina, né? Então, e como que não tem fungo, né? Não tem como você tirar os esporos, né, do ambiente. Não tem, estão aí, os esporos estão presentes, eles só vão se desenvolver, né, só vão criar os fungos, né, os fungos estabelecerem, se desenvolverem, se tiverem condições. Quais condições? Todas essas que a gente falou, né, principalmente relacionada com a atividade de água, que está relacionada ao teor de água, relacionada aí à temperatura, né, o processo de respiração, tudo isso que a gente tem falado, né. Outra coisa, Siqueira, também que eu ia falar, fugiu. Isso mesmo. Foi bom você falar na legislação de outros países, eu até tinha lido sobre isso, bem lembrado, que nós, apesar do nosso avanço, ainda não está como legislação em outros países ainda, são mais rigorosos mesmo. Isso. Sim, eu ia falar outra coisa, não lembrei. Por exemplo, ração, né? Ração é um problema sério que a gente tem, né? Porque a ração, obviamente, vem da matéria-prima, né? Que são os grãos, e aí faz processamento da ração, e a ração é que vai alimentar os animais que vão gerar alimentos, né? E assim por diante, alimentar em toda a cadeia, né? Né? Isso, e as rações, assim, são um problema sério que a gente tem, porque tem aí os limites, né, que tem que ser seguidos, normalmente as fábricas de ração têm todo esse cuidado, e muitas das vezes acontece de ter acima do limite, né, uma ou outra, né, todas essas micotoxinas, né, que têm que ser monitoradas e verificadas, e aí tem-se a utilização de inibidores, né, que são chamados, né, são substâncias, né, produtos que você adiciona na ração para esse produto inibir, né, ou desativar, né, a micotoxina. Então, assim, é uma realidade, isso acontece, né, bastante nas fábricas de ração com esse intuito, de tentar diminuir esse nível de micotoxina usando esses aditivos, né, que fazem essa desativação, vamos falar assim, né, da micotoxina. Mas, realmente, elas são, temperatura, na secagem vai eliminar a micotoxina, se estiver no grão? Não vai eliminar, são termos sensíveis, né? Elas não são eliminadas com a temperatura, processamento dos alimentos e assim por diante. Então, assim, é um caso bastante complicado, né, como a Siqueira comentou, o caso do amendoim, né, realmente foi lá no Reino Unido, que matou lá uma quantidade enorme de aves lá de perus, né, e aí foi a torta de amendoim utilizada. Então, assim, evoluiu bastante lá para cá, nesses 60 anos, né, principalmente, né, em termos de caracterização, de saber de onde está vindo, origem, né, características de cada micotoxina, mas, assim, ainda temos muito a evoluir, principalmente na prevenção, né, que eu acho que, assim, é o principal ponto que tem que ser abordado, né, se a gente tiver um processo bem feito, né, de toda a parte de movimentação dos grãos em pós-colheita, todas as operações, né, de movimentação de grãos, de limpeza, de secagem e de armazenagem, né, desse produto, assim, a gente vai eliminando os pontos onde podem ocorrer os fungos e pode ser produzida a micotoxina, né? Mas, assim, infelizmente ainda tem muito, né, às vezes um produto que ali não está muito bom, aí mistura-se com outro para diminuir, para como se fosse diluir, né, a concentração ali, mas está ali presente, né, é o que a gente fala, esses limites aí, ok, está ali um limite de fumonizina de 1.500, né, ppb, micrograma por quilo, ppb, né, mas quer dizer que o 1.500, não, né, se você for consumindo, vai estar acumulando, né, então vai no organismo, vai no animal, né, e assim, é um problema, realmente, assim, é algo que, não querendo alarmar todo mundo, mas, né, dando a indicação de que é um problema sério, e isso, assim, tem consequências muito sérias, né, para a gente, para o ser humano, né, e isso é um problema de saúde mesmo, né,
segurança alimentar, né? Mais questões? Se queira também, quer complementar? Acho que tá bom, obrigada por seu complementar. Obrigada a todos pela atenção. É a minha primeira vez que eu estou apresentando nesse formato, então eu tenho que aprender. Mas, Outra coisa também que eu lembrei aqui, em relação à determinação, né, é outro ponto-chave também das micotoxinas, né? Por exemplo, como determinar essas micotoxinas? Você viu alguma coisa? sim, eu até poderia ter colocado, porque eu li sobre isso e não coloquei nos meus slides, eu deveria ter colocado, porque você faz o extrato, né? Você tem que usar um solvente, né? Geralmente é determinada por cromatografia. É isso que o senhor está perguntando? Isso mesmo. Pela CLAI ou pela cromatografia gasosa, por renal deficiência. Então, porque as micotoxinas é muito difícil de lidar com elas. Então, você tem que usar um solvente, né? Você extrair, depois você tem que tirar a parte de água, com sais. Então, eu li muito sobre isso e não coloquei o slide, eu devia ter colocado para elucidar melhor. Mas, atualmente, se faz pela cromatografia de alta eficiência. E é todo esse trabalho de usar os solventes, né, polares. E eu li também que o melhor solvente é acetonitila, acho que é isso, né? E porque eles é em relação de solubilidade mesmo. Tem que usar esse solvente, fazer os padrões. E hoje, atualmente, é só por cromatografia. Isso. Mas você pode, se queira, pode colocar, fazer acrescentar, né, essa parte na apresentação e me mandar novamente o arquivo antes de eu disponibilizar para o pessoal. Então você quer que eu Isso, se você puder complementar, colocar aí alguns slides sobre esse assunto. E além dessa parte que você falou, desse método que a gente tem por cromatografia, né, líquida, acho que líquida e gasosa, né, as duas podem ser feitas. Alta eficiência, CLAI e gasosa. Isso. Esses, normalmente, são os métodos mais precisos que a gente tem. Darem uma precisão bem aceitável sobre a determinação delas. Precisa ter os padrões, né? Cada micotoxina dessa tem que ter o padrão específico para ser determinado, né? Porém, nas indústrias, principalmente, é aceito que se utilizem os testes rápidos, tá? Aí você pode acrescentar isso também. Os testes rápidos, tem vários, né, testes que você tem vários equipamentos que aí sim eles são mais simples, né, são portáteis, você faz, diminui a precisão, né, eles não são tão precisos, mas em termos de legislação, em termos do que é pedido, são aceitos, né, a precisão diminui um pouco, mas são testes mais baratos, né, obviamente, e que são testes rápidos. Então, são kits que você compra, né, junto com tendo ali o equipamento, compra-se o kit, então é semelhante lá à determinação de transgenia, por exemplo. É bem simples, né, se faz ali alguns, você pega o grão, faz ali uma mistura, bate no liquidificador juntamente com água, tem ali a mistura a ser colocada, e aí coloca no equipamento e por contraste, né, por comparação, ele faz a identificação e te dá ali uma faixa. Então, ele não vai te dar ali a micotoxina é exatamente 422. Não, ele vai te falar ali, ó, ela está entre, né, 300 e 400. Tá entre, né, então, ela te dá essas faixas de medição. E para, por exemplo, uma indústria de ração, fábrica de ração, por exemplo, já dá um indicativo para a pessoa tomar a decisão. Se vai, né, para cima, se está dentro do limite aceitável, né? E, assim, logicamente, para pesquisa, né, não é preciso, aí sim tem que ser as outras técnicas, né, relacionadas à cromatografia,
só que aí, normalmente, esses testes são mais caros, são mais, né, limitados, não é toda empresa que vai ter, então tem toda essa questão. Mas, assim, esses são mais precisos e os kits são menos precisos, mas são rápidos, né, do dia a dia, né. Não, então eu vou colocar os slides e Isso. depois eu envio para o senhor para disponibilizar. E eu errei nessa parte, porque eu li muito sobre o assunto, aí eu pensei, será que eu preciso para essa parte? Em vez de eu perguntar, né? Eu falei assim, eu acho que é mais a nível de laboratório, mas tem que, é igual o senhor falou, para ter uns kits rápidos, né, para nas armazenagens, né, que pode Exato, pra gente. parâmetro, né, como que está o produto, né. Ok, dúvidas para Siqueira? Perguntas, comentários também? Demais? Sobre o assunto, né? Fungos, microtoxinas. Ninguém ficou com medo de comer o amendoim torrado? Quem tem... A importância, professor, a questão desse conhecimento, né, tanta prática errada lá no passado que se fazia, né, em relação ao próprio amendoim, né, próprio em casa mesmo, né, lá atrás, quando não se tinha nem geladeira, né, como que era feito, né, quanta coisa errada que foi feita lá atrás, né, isso aí foi um avanço, né, muito importante, né, parabenizar a Siqueira pela apresentação, e assim, a curiosidade que eu tinha, até o professor respondeu já, se em questão de alta temperatura eliminava, né, no caso, dando exemplo como o milho, né, que o Fernando colocou aí, o mau empalhamento, né, na apresentação dele, ele, quando passasse pelo processo de secagem, diminuiria, né, o professor comentou que não, né, então era somente essa dúvida que eu tinha, né, mas já foi esclarecido. Uhum. Você diminui, assim, o caso do fungo, né, em si, porque aí secando, você reduz a quantidade de água, tudo, o fungo não se desenvolve. Mas se já tiver sido produzida a micotoxina, não resolve. Não adianta. Ok. Elas são termoestáveis, né, elas são fortes. Isso, exato. Outra coisa importante também que foi falar, por que, né, amendoim, a própria castanha também, né, principalmente assim, lógico, tem problema todo nos aminoácidos, né, também, mas as oleaginosas têm problema da atividade de água, né, como elas têm o óleo tem menos afinidade com a água, então, um pouco acima ali que tiver o teor de água das oleaginosas, você já tem um aumento grande da atividade de água. Né? Então, esse que é o problema. E aí, tudo vai em função da atividade de água, ou seja, dessa água disponível para desenvolvimento de micro-organismos e, consequentemente, possibilidade de produção das micotoxinas. Né? Então, assim, é um problema sério nas oleaginosas, mas não quer dizer que é só nelas, né? Vocês viram aí a quantidade de produto, de grãos, né, que tem problema com micotoxinas. Café, próprio milho, né, trigo, cevada, todos eles, né, todos eles têm muito problema, não é, né, exclusividade de um de outro, né, e são várias micotoxinas, né, a aflatoxina é uma das piores que tem, uma das mais, né, que causam mais problemas na saúde, mas também tem a ocratoxina, né, essas outras aqui, as demais, a fumonizinas, a aradenona, a DON, assim, elas estão, vamos falar assim, menos tóxicas, né, ou assim, tem uma toxicidez um pouco menor, mas também são bastante problemáticas. Vamos ver a aflatoxina, Siqueira, só por curiosidade, né, fácil de... ali, ó. Não, é só ali na tabela mesmo, nos limites ali. Ah, tá. Ela nas próximas ali. Aqui? Não, na parte de baixo, lá nos limites da legislação, né? Ah, você quer nos limites? Nos limites ali. Ali, olha só a ocrotoxina, né? É 20 ppb, 20 microgramas por quilo, né? E vai na legislação europeia, se não me engano, japonesa, tem alguns limites lá que chega a ser 4, 5 ppb. Então, assim, é muito mais restritivo que aqui no Brasil.
né? Vamos ver a aflatoxina, Siqueira, por favor, acho que é o próximo. Humanizina. Eu acho que ela não está aqui, ela está na de 2011, que eu não coloquei. Eu peguei só os revalidação, não. Tá. Depois, se você puder incluir ela também, que a aflatoxina, os limites dela também são importantes. Ela não está em mesmo, não, acho que é. Eu peguei só a atualização de 2012. Mas aí eu coloco. Eu coloco. Mas ela também está próxima aí, eu de cabeça não lembro, mas ela está próxima aí da ocratoxina também, né? Ela é uma das que o limite ali é mais restrito, ela tem devido ao problema de toxidez mesmo, ela ser muito mais agressiva, né? E assim, é muito problema, a gente vê aí em suínos, em frangos, né, ela ataca o fígado, né, muitas das vezes, desses animais, e assim, o fígado fica totalmente, né, assim, totalmente alterado, né, uma condição muito, ataca muito fortemente. E assim, né, e não tem jeito, vai passar para o ser humano se consumir qualquer produto dessa origem, né, que o produto animal que teve a contaminação. Então, assim, é uma questão muito séria. Eu acho que ainda precisaria ter um limite mais rigoroso, né? Eu acho que, assim, foi um avanço, né? Mas já está aí com 9, indo para 10 anos, né? A legislação de 2011, teve todas as... tudo, assim, o começo é mais difícil, né? Até as adaptações, até os ajustes, mas, assim, eu acho que a tendência é tentar restringir cada vez mais, chegar mais próximo em limites próximos aí a outras legislações internacionais mais rigorosas, né? E assim, é saúde, né? É uma questão que tem que ser levada em consideração, tem que ser muito bem cuidada, né? Aqui na primeira legislação, aqui, olha, professor, a aflatoxina 30, aí em 2002... 20 ali, ó. Aí no mudou para meio, e 5, respectivamente, na leite em pó. Aí depois mudou para 20 microgramas, né? Porque. Isso. 20, Aí as outras, houve as adaptações, as outras toxinas. Aí. A legislação é bem extensa, bem detalhada, aí você tem separação lá para crianças infantis, né? Então o limite é bem menor, e assim vai também para demais outros alimentos, né? É muito parecido com o HPA, né, que é outro problema sério que a gente tem também, que é cancerígeno, que tem uma série de consequências aí para a saúde humana, e que uma grande parte da contaminação vem por meio da fumaça, né? A gente lá na parte da secagem, a gente aborda muito isso, né, da contaminação que existe pela fumaça, contato direto, né, com os alimentos, e os HPAs estão nessa mesma linha das micotoxinas, só que com, assim, um risco grande de contaminação também, limites bem menores, porém aqui no Brasil nós não temos nenhuma legislação, né? Olha só que interessante, lá na União Europeia tem a legislação, que no Brasil não tem maneiras simples de determinar, né, uma determinação bastante complexa que ainda existe, e que nós temos esse problema aí, que também é cancerígeno, né, também é um problema sério que se tem, e infelizmente ainda está no mesmo, ou pior ainda que as micotoxinas. Micotoxinas, pelo menos, já tem legislação, já tem mais meios de pelo menos, restringir essa necessidade aí de se determinar e de se monitorar. Agora, os HPAs ainda estão, né, 1, 2, 3 passos atrás ainda, né, em termos de controle, de cuidado, né? Mas também é relacionado aí com alimento, também é problema que a gente tem para a nossa saúde, né? Ok, né? Obrigado, então, Siqueira. Mais perguntas? Mais comentários? Interromper aqui.